E aí ele começa a narrar tudo isso, entendeu? Se você pegar um desses caras pra fazer isso daí, enfim, esses experimentos de análise, entendeu? O que aconteceu com ele, o que foi implantado e tudo mais, cara, isso é muito foda. Eu acho assim, eu concordo com o MK no sentido, se não tivesse esse implante, ele tivesse as lembranças implantadas. Para algum objetivo, que a gente não sabe qual é. Agora, o que impressiona nesse caso pra mim é ele ter as lembranças mais o implante. E esse implante não ter uma explicação em termos do que seria essa liga de algo conhecido. Aí pra mim já não seria controle humano, mas um controle talvez não humano. Entendi. Talvez até um controle não humano, porque o MK Ultimate foi inspirado justamente nesses casos pra mim. Então um controle não humano que é imputado de lembranças no cara e mais uma consequência física material que acontece ali. Decorrente dessa experiência aí. Pra mim seria isso. Eu também acho que esse caso específico que você falou não é MK Ultra. Porque, como você falou, o cara tem as memórias, né? Sim. O cara tem as memórias. Ele sabe ali o que aconteceu, lembra, É e tem a evidência física, né? Que é o que é mais importante. Tem mais aí? Não, tranquilo. Tranquilo? O que mais? Conta aí pra gente aí. Quais informações você obteve em Varginha, já que você tava lá? Só pra fechar o raciocínio que eu lembrei agora, alguma coisa, antes de falar de Varginha. O pessoal falando, porra, Rony, agora você só fala de misticismo, esoterismo, interdimensional. Isso nada mais é. Acabou a ciência. Pelo contrário. Agora que a gente conhece o modus operandi dessas criaturas, essa questão de interdimensional, a gente começa o quê? Poder traçar experimentos, como eu tracei isso no Atacama, para conseguir evidência física, científica, material da alteração desses seres. Sim. Então você entendendo como eles operam, você começa a tratar a estratégia para fazer um experimento científico para provocá-los, o americano chama de cutucar as abelhas, né? Pouco the nest, cutucar o caso de marimbondo, em português. O ninho, né? E você faz esse fenômeno se manifestar. E a ideia é essa. E aí você, com a materialidade, a parte científica, coleta as evidências que eles estão deixando, as pegadas que eles estão deixando no ambiente ali. E aí você começa muito legal, você começa a comprovar que o que os médios estão falando, você consegue materialmente comprovar o que eles estão vendo. Né? Mas em relação a Varginha, o que você conhece o caso Varginha? Eu sei o que falam, né? Fala que teve uma nave que caiu lá, teve o bicho, e teve um... Conta do começo pro Monark pegar. Não, ele tem uma explicação bem diferente. Varginha, você tem a história tradicional, você teve uma semana antes um casal que viu que seria uma nave, parecia um submarino. Depois você tem uma pessoa que viu nessa mesma época algo que caiu e tinha pedaços de metal no chão, né? E depois tem os seres que apareceram, que as meninas viram, que outras pessoas viram, que os bombeiros, a polícia e o exército capturaram, né? E aí depois vem os americanos e levam isso embora. Basicamente a história é essa. Porém, quando você pega a história de fato, o que o casal viu era uma coisa que estava passando a 1 metro do chão, não era uma coisa no céu. Era uma coisa passando a 1 metro do chão com uma fumaça, todo esfumaçado. E isso virou uma nave caindo. Pra mim não é. Pra mim era um fenômeno. Tá? Vários desses fenômenos têm, não fumaça, eu usaria o termo névoa. Geralmente fenômenos, quando materializam, tem 2 formas. Uma é névoa, uma é luz. Vem luz e da luz aparece o ser, ou vem névoa e a partir da névoa aparece o ser. 3 formas de materializar. Pra mim era um fenômeno, ali em Minas tem muito fenômeno acontecendo, no sul de Minas. Era um fenômeno passando no meio do chão. Virou uma nave caindo. Então pra mim foi deturpado. E uma pessoa só viu os pedaços. Se uma nave cai, eu acho que muita gente veria esse negócio destroçado. Depende de onde caiu, né? Mas tinha uma fazenda que era de um proprietário. O cara não viu, só essa pessoa tava passando. Longe do local. Pode ter sido pra mim um plant. Não que ele esteja mentindo, mas um cenário montado para desviar a atenção para esse local que era longe de onde as criaturas estavam. Porque os ufólogos pesquisando aqui e as criaturas apareceram lá e começaram a aparecer informações para os ufólogos irem para longe. Então, pra mim, parece muito o caso de um plano de desinformação para tirar os caras de ufólogos de cena. E, claro, da origem do fenômeno que seria uma nave extraterrestre. Então, pra mim, não teve nave. Pra mim, a evidência de nave é muito fraca ali nesse caso. Mas os seres, pra mim, estavam ali. Eu acredito nos seres. E quando eu vou pra Varginha, tem essa questão que os seres seriam fruto de um ritual feito com um sacrifício, né? E que eles saíram do chão. Então você é o demônio, você tá querendo achar que é demônio, né? Seria o que as pessoas chamam de demônio. Se for cristão, ele vai chamar de demônio. É bom, são seres que o pessoal invocou, né? E várias pessoas me falaram, não foram uma só, 2, 3, várias pessoas falaram que seria esse cara. Agora não tem, o cara morreu, não tem como trazer o cara aqui. Faz o ritual pra ver se aparecer aí.
Eu não participei do ritual, mas se o cara fizer o ritual e ele trouxer uma criatura, eu adoraria ver essa criatura e analisar cientificamente essa criatura, né? Você falou que deu um diabinho na garrafa. Tem, e eu voltei a Varginha por conta disso, né? Há múltiplas histórias que esse cara que teria feito as criaturas de Varginha aparecerem, não era só marrom, tinha peludo, tinha outras criaturas. Ele tinha um serzinho que chamava na garrafa, uma criaturinha que eles chamam, um demoninho, um diabinho na garrafa. Essa questão de diabinho na garrafa, ela vai de muitos anos atrás. Mas, se tiver realmente um demoninho na garrafa, você pega ele e você pega a sequência genética dele. Dá pra estudar, se é material, você consegue estudar fisicamente o que é aquilo. Pois é. Meu interesse é esse, é o material. É interessante pra caralho, claro, fazer uma sequência genética desse diabinho, claro, né? Claro. E minha ideia é justamente essa, se tivesse a prova material. Seria a prova cabal pra mim. Quando você encontrar isso aí... Mas o que acontece? Pra que ele tinha Nossa, isso aí seria foda demais. Foda. Se encontrasse isso aí e aí fizesse um estudo então, genético... mas no caso do ET de Varginha, eu conversando com Porque dá pra comparar, né? Então, eu conversando com a galera da ufologia, eles já falaram várias vezes que, por exemplo, a criatura, né? Eles pegaram a criatura lá e levaram para um hospital e fizeram um experimento de tirar parte do tecido do corpo da criatura para reter uma matéria para poder fazer exames, etc. E depois tudo isso foi para os Estados Unidos, tanto o conteúdo retirado quanto a própria criatura. E tem um também. militar que atesta que naquela período veio uma aeronave lá da Força Aérea Americana e depois helicópteros entre Varginha e Campinas. Ela pousa a aeronave em Campinas, saem 2 helicópteros, o helicóptero vai de Campinas para Varginha e depois volta. Pra mim, provavelmente, um helicóptero... E outra coisa, pra obter a criatura. O helicóptero não vai trazer uma nave pra mim. Não, vai trazer uma Tá, amostra material. pequena, Uma amostra pequena. Então, assim, pra mim ali cabível dentro de um helicóptero. Pra mim tinha as criaturas ali dentro. Então, e no caso das criaturas ali de Varginha, fala pra gente sobre uma coisa. Tipo, as pessoas... eu vi lá que tem vários jornais que relatam, o ET de Varginha, a pessoa relatou isso, relatou aquilo. Onde estão essas pessoas hoje? Você conversou com elas? Muitas falaram na época que apareceu, hoje elas negam. Falam que não é bem assim e tal. E eu até entendo, porque assim, pode ter tido uma pressão muito grande pra falar, você vai perder emprego, vai perder a carreira, as pessoas voltam atrás. Maluca. Vão fazer chacota de você, né? Também, mas acho que mais grave pode acontecer alguma coisa com a sua família ou com o seu emprego. Mas quem falaria isso? Esse governo, a estrutura de governo, amando talvez os Estados Unidos, que teria esse controle sobre esse assunto. Que falam isso, os Estados Unidos têm um controle sobre esse assunto. E uma parte ali a China e a Rússia. E eles fazem o controle desse assunto. Por quê? Porque eles sabem o quão poderoso é o que esses seres fazem. Né? Em termos de veículos, de naves e esse controle em relação a humanos. Então, assim, pra mim, existe esse controle liderado talvez aqui no Brasil pelos Estados Unidos e não é à toa que eles teriam vindo pegar os materiais. Então, essa pressão em relação aos nossos comandantes, os comandantes tiveram que falar, manda abafar tudo. E manda pressionar as pessoas que não falem. E esses comandantes estão onde? A maioria grande, uns morreram, outros estão aposentados, né? E tem gente ninguém fala nesse assunto. Né? E a fita? E teria a fita civil e fita militar. Fita militar. Eu acho assim, existem médicos que protegeriam o segredo ali, porque pela mesma questão, não é dinheiro que importa pra eles, é justamente a proteção da família e etc. Existe um medo pra isso. Eu acho hoje mais fácil esse assunto ser revelado pelos Estados Unidos. Nessa onda de revelação que está acontecendo lá, os Estados Unidos virem, o governo americano vir, e surgiu um documento vindo de lá falando sobre Varginha do que alguma coisa ser revelada aqui sobre os documentos. Né? Então, mas eu consegui coisa nova já. Tem... o pessoal vai ver no futuro a questão dos boletins de ocorrência das autoridades, que eu consegui alguns. E em janeiro vai ser publicado aí pro pessoal. Em janeiro? Que vai dar uma luz não maior. É nem novembro ainda? Não vai resolver o caso, mas vai dar uma luz. Muita gente publicou BO, então? Tem, algumas autoridades tinham, né? Documentos, boletins, relatórios, alguma coisa sobre o caso. Não resolve o caso, adianto isso. Mas vai colocar uma pecinha grande aí do que pode ter acontecido. Né? Então a gente tem relatos de populares, a gente tem notícias de jornais e agora boletins de ocorrência. E alguns relatos na época dos militares e hoje dos médicos. E tem um relato de como que era a criatura fisicamente? A criatura principal, ela teria 1 metro e pouco, né? Seria marrom, escura.
de olhos vermelhos, 3 protuberâncias na cabeça. Ela teria 3 dedos, teria ali nos pés... Marrom escura. Com olhos vermelhos. Humanoide, braços e pernas magros, né? Criatura magra. E com os pés bipartidos e grandes, né? Você acha que... O que você acha? Você acha que é um alienígena ou um demônio, Monark? Fala aí de novo como que é a criatura. É o chupacabra? Não, o ET de Varginha. Marrom escura, de olhos vermelhos, com 3 protuberâncias na cabeça. Os meninos falaram que eram chifres na época, depois viraram protuberância. Ela tem os pés bipartidos e grandes, né? 3 dedos nas mãos. 1 metro e pouco 1 metro e pouco de altura. É um cheiro desagradável. Aí uns falam que é enxofre, né? Ou amônia. E alguns falam que ele emitia uma espécie de zumbido de abelha ou algo do tipo. Uma espécie de choro, enfim. Alguns relatos falam que ela era magra, em relatos originais parece que era uma bola de... como se fosse um coração de boi, né? Bicho, todo com veias saltadas. Quando vocês ficam falando dessas paradas aí, me parece um ser intraterreno do que um ser extraterrestre, entendeu? Uhum. Parece muito mais um ser daqui, que a gente não conhece, tipo, uma forma de vida daqui da Terra que a gente, que é especial, de certa forma, mas do que um ser alienígena. Porque quando eu penso num alienígena, eu penso num ser evoluído. Ele não é rústico, entendeu? Ele não é grosseiro. Ele tava agachado no meio da rua. Então, não parece ser um ser alienígena. Parece ser mais um ser intraterreno. Ou seja, existem espécies na Terra que a gente não conhece, ou que a gente não tem... que a gente conhece, mas conhece através da mitologia, mas que eles existem e que eles são encontrados de vez em quando, entendeu? E muitas pessoas falam isso por conta do olho vermelho, né? Que seria um olho pra enxergar no escuro, talvez. Um ambiente escuro lá debaixo da Terra. Ou sendo da Terra. Agora, eu acredito que nessa possibilidade, mas eu acredito na hipótese intraterrena o seguinte. Eles vivem lá de forma não material, tá? Num espaço não físico, não sendo da Terra ou dentro da Terra. Não é físico. Eu não vou cavar então, se não é físico, por que é o centro da Terra? Entendeu? Então, eu não vou cavar um buraco e vou achá-lo ali. Cavando Ou seja, é um espaço físico dimensionalmente conectado com a localidade do centro da Terra. Isso, mas numa outra realidade. Aham. E eu não vou cavar um buraco e achá-lo, mas ele pode se materializar na superfície. Ele é trazido, o que é não material tá lá, ele é trazido dessa realidade e se materializa. Ou seja, ele só consegue se materializar na superfície, mas quando ele tá debaixo da Terra, ele tá numa outra dimensão. Até porque se você pegar um material... É a história do King Kong vs Godzilla, né? No King Kong tem o Hollow Earth, né? E quando você... Pra você entrar no Hollow Earth, você passa por um portal dimensional. Então, tipo... é a Hollow Earth, mas pra você chegar lá, você não tá só indo pro centro da Terra. Você tá teletransportando dimensionalmente pra aquele local. É isso, se você pega o material da criatura, se for um material que a gente conta biológico, parece um ser biológico diferentão, né? Você bota lá nas temperaturas e altas pressões que estão na Terra, ele vai derreter. Então não faz sentido ele tá ali nessa condição, sabe? Pra mim é muito mais sentido ser tá lá fisicamente, mas você não vai vê-lo fisicamente. Tipo, o portal é pro centro da Terra. Ou seja, se você vai cavando, você encontra o portal te teletransporta pra uma dimensão, que essa dimensão ocorre no que seria o centro da Terra, só que numa outra realidade. Sim. Aproveita e fala pra gente... Ou sem portal também, esse que você vive ali, trafega ali... Mas se não tem portal, não tem uma transcendência dimensional, tem certo? Se o portal se manifesta aqui na superfície. Não, beleza, mas tem um portal, então. Tem, isso. Mas não fica no centro da Terra. Ele tá ali como não material, localmente é o centro da Terra, mas ele vive de forma não material ali, uma energia, né? Vivendo ali, uma energia. E aí aparece um portal aqui na superfície, desse portal que é uma janela, uma porta, ele sai. Entendi. Outras coisas que eu ia falar pra você comentar sociedades antigas, entendeu? Você acha que, por exemplo, essas cidades subterrâneas, isso também tem alguma coisa a ver com fenômenos ufológicos? Pode ser, mas quando a gente pensa... São mapas, por exemplo? Não, sabe o que eu penso? Tem muita história do dilúvio, certo? É tipo um mito fundamental da humanidade. Se tá rolando um dilúvio na superfície, em teoria, existiriam lugares seguros dentro da Terra. Ou seja, se a superfície se torna inabitável... Os seres que estavam habitando a superfície naquela época são obrigados a irem por cento da Terra.
E nisso, eles desenvolveram um aparato biológico competente para sobrevivência dentro desse bioma intraterreno. E aí, quando o bioma extraterreno se torna habitável, esses seres intraterrenos voltam a habitar aqui. Uhum. Eu acredito mais na hipótese de que você possa ter, nessa época do dilúvio, talvez seres que se desenvolveram tecnologicamente. E eles, quando você da Terra, com essa tecnologia, eles estão habitando as profundezas do oceano. Que a gente nem sabe. Que a gente pouco conhece. Isso é real. Dentro da superfície. O Aquaman. O Aquaman é a história sobre isso. Em bases na Terra, mas atravessando dentro do oceano. Uhum. Mas seres tecnológicos, não seriam esses animalescos que a gente tá falando aqui. Eles podem ser em si, de certa forma, habitáveis, desenvolvidos para habitar o centro da Terra, ou o fundo do oceano. Uhum. Mas eles desenvolveram tecnologia lá superior à nossa. Sim. Entendi. E grande parte dos OVNIs que a gente vê saem do oceano. Não no Brasil, quanto nos Estados Unidos, os militares, quando perseguem o caça lá, saem do oceano os OVNIs. Então eles já. O Aquaman é real, pô. Os deputados falam que tem 5 ou 6 bases no oceano que esses seres se manifestam. Pô, faz sentido, porque o oceano em teoria, tem muito mais terra debaixo do oceano. Mas aí seria uma sociedade subterrânea em atividade. Pode ser os Atlantes, por exemplo. Seria submersa, né? Não seria necessariamente subterrânea, né? Tá. Seria suboceânica. Tá. Se os Atlantes sobreviveram a esse cataclisma e eles teriam tecnologia, eles estão habitando talvez no oceano usando essa tecnologia. Mas pra mim seriam mais parecidos com os humanos. Não seriam seres animalescos. Rústicos. Bom, tem muito mito das sereias, né? Tem no próprio Aquaman 2 tem a história de um cara lá que ele é híbrido, né? Uhum. Se eu não me engano, é a história São híbridos de humanos com animais. Seria um ser híbrido de humano com animal, né? Eu não duvido nada que, tipo, se a gente pensar no planeta Terra, né? A superfície oceânica é muito maior do que a superfície terrestre. Sim. Se na superfície terrestre desenvolveu biologicamente seres com inteligência, nada nos diz que dentro da água não poderia se desenvolver seres com inteligência também. Então, com a capacidade de produzir tecnologia, né? Eu acho que, por exemplo, você tocou na sereia, né? Que é uma coisa interessante. Tem Ilha do Mel, no Paraná. Tem vários lugares no Brasil que tem as sereias. Quando os humanos chegaram, como elas mito, estavam né? ali, né? Como mito, né? E aqui no Brasil a gente chama de seres de encantados, né? Encantaria, etc. Tem até religião em relação a isso da encantaria. Do Pará, por exemplo, no Maranhão. Pra mim, esses seres, os que chamam de interdimensionais, essa parte híbridos de humanos com animais, alguns negativos, alguns positivos, etc. Eles estão ligados à natureza, os elementos, no que a gente chama de seres elementais. Então, assim, ele é interdimensional, ele não é físico, mas ele usa os elementos da natureza para se manifestar. Então, um vai sair de dentro da terra, um vai sair de dentro da montanha, um vai sair de dentro do rio, um vai sair... Eles usam esses portais, que a gente chama essas portas, usariam os elementos da natureza para conseguir aparecer. Não é à toa que todos esses rituais são feitos em locais com natureza. Alguns na floresta, o ritual de floresta, aí tem Iemanjá, que é das águas, etc. Pra mim, o ser que aparece, a fisionomia dele, a origem vem desses portais a partir desses elementos da natureza. Então a natureza passa um elemento importante para definir como é esse ser e como ele vai se materializar. E esses seres, qual que é a dinâmica deles, no sentido da psicologia desses seres? Como eles pensam? Porque, tipo, nós pensamos logicamente, o ser humano, né? E a lógica é um fenômeno universal, no sentido que, pô, a mesma lógica que funciona pra gente, tipo, eu sei que se eu soltar essa paçoca aqui, ela vai cair, certo? E a mesma coisa funcionaria para um ser interdimensional provido do oceano, certo? Então, em teoria, a física é a mesma. Esses seres, eles são seres que desenvolveram uma habilidade física que a gente não conhece, ou eles são seres mitológicos mesmos, sobrenaturais? Existem as leis físicas, né? Todos nós humanos que jogamos essa paçoca pro alto, ela vai cair. Mas a gente tem que lembrar que existe uma inteligência aqui que consegue burlar essas leis. Não faz sentido pra mim isso. Porque se você olhar só... Burlar as leis? Porque se você Como olhar... que alguém burla? Tipo, por que esse ser vai conseguir impedir que isso caia, entendeu? Se você olha o OVNI tá fazendo isso.
Quando o OVNI tá indo... Mas se ele faz isso, ele não faz burlando as leis da física. Ele faz no sentido que, tipo... Porra, isso aqui vai cair naturalmente, mas eu tenho uma energia, eu tenho uma arma, eu tenho uma ferramenta que altera as partículas que fariam ela cair e ela faz não cair, flutuar. Tipo, não que fosse algo extrafísico, entendeu? Mas sim uma tecnologia que me permite a manipulação. Por exemplo, a bomba atômica. Não é natural, certo? Os seres das cavernas não desenvolveram a bomba atômica. Você precisa chegar num conhecimento da física tão superior que você consegue atingir a bomba atômica. Então, talvez esses seres, eles não são sobrenaturais, ou seja, eles quebram a lei da física para impedir que isso caia. Eles são seres que têm um conhecimento tão profundo da física que eles desenvolveram tecnologias que conseguem alterar o processo natural da queda desse objeto para que ele flutue. Você entende? Sim. Essa é uma interpretação que pode estar acontecendo. Seja como a tecnologia usam as leis existentes a seu favor. Isso. Mas eu não duvido de que eles possam fazer o impossível. E vários casos têm mostrado... Aí eles viram Deus, mano. Seria, na verdade, eles viram Deus. Se você quebra a regra da realidade, você é infinitamente poderoso. Pra mim, eles são hackers do sistema. Então, mas o que o hacker faz? O hacker, ele usa propriedades do sistema e altera propriedades do sistema para conseguir o que ele quer. Mas ele não tá fazendo mágica, entendeu? Ele não tá criando mecanismos ou ferramentas que estão fora do sistema para causar essa ação, entendeu? No sentido que, se você pegar um iPhone e levar pra Idade Média, você vai parecer um mágico. Você tá entendendo? É nesse sentido. É por isso que a gente falou no começo que eles não estão criando nada. Eles estão pegando elementos existentes para eles conseguir são tão limitados trapacear, entre aspas. Mas eles são tão limitados. Não é trapacear, é que eles estão num desenvolvimento tecnológico superior ao nosso. Claro. Mas eles estão, em teoria, eles são obrigados a obedecer a mesma regra que nós. A questão é, será que a gente um dia vai conseguir materializar um ser desses aqui ou ir para a dimensão, a realidade deles? Se a gente tiver conhecimento suficiente, né? É o Star Trek, é o holodeck, é o materializador de produtos. A gente já imaginou isso, né? A impressora 3D, se a gente for para pensar, é o início de uma tecnologia que, se a gente extrapolar ao máximo, você chega na materialização de qualquer coisa através da reorganização dos átomos. Porque a impressora 3D é uma reorganização de átomos complexos. Sim. Que é são metais ou plásticos e tudo mais. Se você extrapola essa tecnologia, você vai chegar eventualmente num nível onde você consegue reorganizar os átomos dentro da realidade para criar um objeto qualquer. Acredito nas duas possibilidades. Que eles podem estar usando as regras a favor deles com conhecimento maior, como você falou, uma tecnologia maior. Ou que possa chegar no extremo deles poderem... De mágica. Eu não consigo acreditar nisso, mano. Mas eu acho que a gente não pode... Eu não consigo acreditar que alguém consiga quebrar a regra de Deus. Mas quem disse que foi... Deus, assim... O que eu tô falando é... Deus criou tudo aqui, mas ele pode ter criado os criadores que estão... Mas os criadores, eles são limitados ao que o Deus criou como regras de transformação, entendeu? É tipo alquimia. Você tem que sacrificar ou dar de convalência, né? Você tem que trazer uma energia convalente ao propósito que você quer desenvolver, certo? Sim. Eu não acho que esses seres tenham a capacidade de quebrar a regra divina e, por exemplo, criar energia do nada, entendeu? Ou acho muito mais que isso aqui, mais do que uma... Ok, esse é um pensamento que eu respeito, a criação divina, que não pode ser criada. Mas tem um outro pensamento que pra mim é o pensamento da simulação. Se a gente tem aqui... Se a gente pega a velocidade da luz, que tem um limite, se a gente pega a quantidade de energia pela constante de Planck, que também tem um limite, não é qualquer energia que pode existir, tem pequenos pedaços de energia que é o quanto. Isso é clássico de um sistema como se fosse um computador, que tem memória limitada, processamento limitado. Isso aqui é como se fosse um grande computador, talvez um computador quântico, que está rodando e causando essa realidade que a gente está entendendo aqui. A questão é, será que não foi uma dessas criações de Deus que criou essa simulação? E se eu criei a simulação, eu posso mudar as variáveis ao meu favor.
Eu posso falar pra mim, ó, pra esses caras aqui a gravidade é 99,8, mas pra mim pode ser 6. Não, mas eu acho que Deus não daria essa... É como se você desse pro player o cheat code, entendeu? Pra mim é o cheat code. Pra mim, grande parte dos fenômenos é um cheat code que o cara tem acesso e ele consegue roubar no jogo. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus deu o cheat code pra nós, entendeu? Eu acho que Deus deu as regras e tem pessoas que estão muito avançadas no entendimento das regras que eles conseguem produzir fenômenos que pra nós é cheat code. Se você pensar, cara, o que é uma cura impossível? É um cheat code. Positivo. Cura impossível? Cura? Um câncer que não tem cura. Não é, mas não é cheat code, porque se você para pensar, o câncer ele tem um processo para ocorrer, certo? Uhum. Então, existe um processo físico que combateria o processo do câncer. Uhum. Mas não é cheat code. Pode ser muito difícil de alcançar, mas é algo que está previsto dentro das regras da realidade. Será? Então, essa aqui é a questão. Eu acho que pode ser que tenha casos que um determinado tipo de câncer, eu não sou médico, obviamente, eu tô dando uma hipótese aqui, pode ser que não seja isso. Mas pra mim pode ser um determinado tipo de câncer em que você não tem jeito medicamente, não existe possibilidade daquilo regredir. Eu duvido. Tem caso de abdução, olha só, caso de abdução. Eu acho que muitas vezes esse não existe a possibilidade deriva de um entendimento raso sobre a física do que realmente uma impossibilidade de aquilo acontecer, entendeu? Do tipo, é possível acontecer, existem mecanismos pra você fazer isso acontecer, mas é desconhecido da gente, entendeu? E aí quando uma outra inteligente alcança esses objetivos, parece mágica. Uhum. Mas na real não é mágica, é algo que já tá... É que ele tá indo no nível fundamental da matéria. Pra conseguir reverter aquilo. Então, é porque ele tem um conhecimento que a gente não tem. Mas não é que é sobrenatural, entendeu? Não tô falando que é sobrenatural. É por isso que eu falo da bomba atômica. O ser medieval, pensar que os cientistas iam conseguir programar. No final a gente tá falando, ô Monark, no final a gente tá falando a mesma coisa de forma diferente. Na verdade, porque quando eu falo assim, é fundamentalmente diferente. Porque quando eu falo, quando ele tá mexendo na gravidade, ele tá mexendo a nível fundamental da matéria. Mas é possível. Ou seja, foi codificado por Deus pra que ele conseguisse fazer isso, entendeu? Isso não é como se ele estivesse quebrando a regra divina. Não tá quebrando a regra. Entendi. Eu e você conseguiríamos chegar naquele mesmo poder que ele tem. Eu entendi. Se a gente tivesse o mesmo conhecimento, entendeu? É só o termo que a gente tá usando de quebrar a regra e tal que tá sendo diferente. Mas no final, ele tá mexendo no fundamento da matéria. O termo importa. Quebrar a regra importa, entendeu? Sim. Se eu consigo quebrar a regra da existência da realidade, eu sou Deus, pô. Uhum. Entendeu? É isso que é ser Deus. É você condicionar o ecossistema e o meio ambiente de uma forma inalterável, entendeu? E aí de uma forma com que eu produza um efeito nesse ecossistema, nesse ambiente, que parece impossível, mas que na verdade é possível, estava previsto de ser possível, mas eu não atingi esse conhecimento ainda, entendeu? Uhum. Então não é que quebrou a realidade já previa que isso fosse possível. Uhum. Só que pra nós, no nosso entendimento, parece impossível. O que eu falo assim, será que... Porque nesse momento em que vamos supor que a gente conseguisse alcançar esse nível, tá? Nós humanos. Vamos supor que isso é permitido, a gente pode evoluir um dia pra alcançar isso. Eu não acho que esses seres deixariam a gente chegar nesse nível. E é isso que a gente tá falando, que eu acho que a IA vai me permitir criar conhecimento científico. E daqui a pouco a IA geral, o que vai acontecer? Eu tô perguntando pra ela, olha, me explique como é que a física funciona. E ela vai explicar. Será que esses seres vão permitir eu chegar nesse nível? Eu acho que não. Que seres? Os seres que controlam essa realidade. Não, você talvez não. E é justamente por isso que eles não vão permitir. No sentido que é a mesma coisa que a gente vê no mundo real. Por exemplo, os Estados Unidos chegou no desenvolvimento tecnológico superior à maioria dos Estados-nações. Uhum. E eles usam a sua influência com agências de inteligência e outras coisas para impedir que essas Estados-nações chegam, por exemplo, no Irã. Eles não querem que o Irã desenvolva bomba atômica, certo? Sim. Então eles põem pressões, sanções e outras coisas para que esse grupo de humanos ou de almas não se desenvolva o suficiente para alcançar. Exatamente. Para igualar. Mas não que os Estados Unidos tenham um poder sobrenatural sobre a física. Não, entendo. Né? Sim. É isso aí. A questão quando eu falo de burlar a regra é muito mais nesse sentido de que esses caras podem e quando eu estiver chegando lá eu vou ser impedido. Nesse sentido, acredito. Ou seja, entendeu? É tudo natural.
Mas existe um grupo que tem o domínio da natureza maior do que o outro grupo e ele impede esse outro grupo de chegar a esse mesmo nível. Domínio. Exato. Não, isso faz sentido total. Eu acho que é isso. Chegamos no... Não, é sensacional esse papo, porque a gente tá indo no nível fundamental da realidade. Não, total. Isso é muito louco. E é exatamente isso que acontece. E eu acho que eles não quererem que a gente chegue no nível fundamental da realidade, porque a gente passa a se igualar a eles e passa a poder o quê? Eu influenciar no mundo, fazer o contrário. Eu vou lá e influenciar o mundo dele. E pra mim eles estão na frente, eles vão fazer de tudo para colocar a caixa de banana. Impedir o desenvolvimento. Pra gente impedir. Exato. E é muito mais separado por grupos humanos do que grupos sobrenaturais, na minha visão. Sim. É porque muita coisa que a gente chama de sobrenatural é o que a gente não consegue explicar hoje, por não ter alcançado esse nível ainda. Né? E pra mim é uma coisa que é... Exatamente esse é o meu ponto. Pode ser que a gente prove que a magia, que é justamente essa emanação, eu acho é uma tecnologia. Eu acredito nisso. Que a gente ainda não compreende. Exatamente. Eu tô fazendo uma emanação pra esse nível de realidade que tem o efeito de alterar aqui nível fundamental. Mas eu não entendo a propriedade de como isso funciona. Isso. Portanto, eu atribuo isso à mágica. Paranormal, sobrenatural. Exato, mas existe realmente um mecanismo físico pra acontecer. Que explicaria isso. Sim. Só que a gente tem um entendimento do que é a fisicalidade que é raso. Portanto, a gente considera esses fenômenos como sobrenaturais. Sim. E tem aquilo, qualquer tecnologia suficientemente avançada vai ser indistinguível de magia, né? É mais nessa linha. Algo que o Elon Musk fala, inclusive. Sim. Que eu concordo com ele, inclusive. Que eu acho que esse é uma das propriedades que os governos e instituições poderosas usam para nos manipular. Sim. Eles têm um conhecimento tão avançado das propriedades físicas da realidade. Verdade. Diferente da gente. E a gente não sabe como funciona, né? E aí eles usam isso para nos manipular.